Vamos embora! Está de volta a Copa Libertadores ao Maracanã e o Fluminense recebe o Colo-Colo na segunda rodada da fase de grupos nesta noite. Tudo que você precisa saber sobre essa partida você vai encontrar aqui neste vídeo de pré-jogo. Então bora, roda a vinheta. Vamos lá, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vamos falar um pouquinho de Fluminense Colo-Colo, aquelas informações que você aí precisa saber. Por sinal, eu queria mandar um abraço pra galera que comenta jogos, né? E que de vez em quando um ou outro manda mensagem, pô, vi teu pré-jogo, pô, vi pra me atualizar, não acompanho tanto o Fluminense, então gosto de buscar as informações. Obrigado aí, tá? Tamo junto. O jogo hoje às 9 da noite, né? Aquelas informações básicas. Jogo às 9 da noite no Maracanã. Transmissão só no Paramount Plus. E aí a tua opção principal é ver com a gente aqui no Raiz Tricolor, na nossa jornada KTO 1902. A gente vai estar ao vivo direto do Maracanã a partir das 7 da noite. Então às 19 horas a gente abre a nossa transmissão, 2 horas de pré-jogo, com eu, o Fio e o Lessa trocando ideia lá em cima. Vai ter também Cauã Tinoco trazendo as matérias, principais bastidores do estádio. E Thalisson tá hoje com a gente na galera. Meu amigo, hoje vai ser aquele negócio de doido, tá? A partir das 19 horas a gente tá ao vivo. Importante falar, esse é o quarto jogo entre Fluminense e Colo-Colo, mas é a primeira vez que eles se enfrentam no Brasil. Uma vitória, um empate, uma derrota do Fluminense, todos eles jogando no Chile. É a primeira vez que a gente vai receber o Colo-Colo aqui em terras não só cariocas, mas brasileiras também. Cara, falando do jogo especialmente, a gente já tem que começar a botar tabela na tela, né? Já tem que começar a fazer isso nessa Libertadores da América. Isso porque esse é um daqueles jogos... Eu falei isso contra o Alianza Lima, né? Quando tá lá em Lima, eu falei, cara, é um jogo crucial pra gente meio que garantir é muito forte a palavra, né? Mas encaminhar a liderança do grupo. O jogo de hoje, com o empate lá em Lima, o jogo de hoje se torna um dos jogos cruciais para te garantir a classificação, tá? Isso porque uma derrota pro Colo-Colo hoje vai deixar a gente numa situação caótica, porque a gente vai depois sair para jogar nas duas próximas rodadas contra o Cerro Porteño e contra o próprio Colo-Colo, fora de casa, onde obviamente é muito mais difícil ganhar, e se a gente tiver um ponto, é desesperador. Perder hoje é desesperador, não pode estar dentro da cogitação. E obviamente o empate também é muito prejudicial. Você vai deixar o Colo-Colo aí chegar, continuar com 3 pontos a mais, e mais uma vez, o Fluminense joga os 2 próximos jogos fora de casa. Amanhã tem esse jogo às 7 da noite entre o Cerro Porteño e o Alianza Lima, que chama um pouquinho a atenção também nossa, vamos parar pra ver e, claro, torcer para um empate nesse outro jogo, que sempre soma um ponto. Mas assim, a conversa começa hoje no Maracanã com uma vitória do Fluminense. Qualquer coisa que não seja uma vitória hoje no Maracanã complica demais e vai obrigar o Fluminense a ganhar pelo menos um jogo, nem que seja contra o Cerro Porteño ou contra o Colo-Colo fora de casa na sequência. E por que eu tô falando que é ruim esse obrigar? O Fluminense é favorito? Óbvio que é favorito. Mas é ruim quando você precisa ter a obrigação, né? Uma coisa é você entrar num jogo e fazer 3-0. Outra coisa é você entrar no jogo precisando fazer 3-0. É a dificuldade que o Fluminense vai ter se entrar muito pressionado lá em Assunção ou em Santiago. Então, o jogo de hoje, novamente, vou repetir mais uma vez, é vitória obrigatória no Maracanã, ok? Aquele empate lá em Lima complicou muito a nossa vida a ponto da gente sim ter esse jogo como obrigatório, até porque a gente só volta a jogar no Maracanã lá no dia, deixa eu até conferir a data aqui, do dia 16 de maio, contra o Cerro Porteño. O nosso próximo jogo na Libertadores no Maracanã é só no dia 16 de maio, inclusive por isso que eu tô achando muito estranho, cara. O Fluminense divulgou que mais de 40 mil ingressos foram vendidos até a última segunda. São poucos, cara. É o primeiro jogo do Fluminense na Libertadores no Maracanã desde que a gente foi campeão, né? Na teoria, isso é uma entrega das faixas do título, assim. Desculpa, eu acho pouca gente. Eu não consigo entender nenhuma explicação. Ah, não, mas é porque os modinhas que iam. Tá, mas,
O que aconteceu que os modinhas não estão indo mais? Ah, não, é porque o horário... Pô, ano passado teve vários jogos de Libertadores com horário merda, dia merda, jogo merda, etc. E tava muita gente lá. Não esgotar esses ingressos, assim, me assusta. A verdade é essa, me assusta. Mas vamos falar de bola e campo, porque independente de esgotar ou não ingresso, a gente precisa ganhar esse jogo, né? Vamos lá, ó. Escalações prováveis aí na tela, né? Deixa eu botar aí. Aí, agora sim. Está aí, escalações prováveis. A gente tem um Fluminense, Diniz, Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, Matheus Martinelli na zaga ao lado de Felipe Melo, com Marcelo na lateral esquerda. André, Lima, Ganso, John Arias, Marquinhos e Germancano. Este é o provável time do Fluminense contra a equipe do Colo-Colo. Vamos lá, tá? A principal mudança né, a volta de Germancano e a volta do Paulo Henrique Ganso, substituindo o Renato Augusto, que está lesionado, e o Lelê, que volta, né, pro banco. Mas a mudança que mais chama a atenção quando a gente bate o olho é a entrada do Lima no lugar do Thiago Santos, colocando Martinelli para a zaga. Então, a gente deve ver isso já desde o início de jogo. Daqui a pouco eu vou comentar o que eu acho que o Diniz quer com essa mudança. Primeiro, deixa eu ler o time do Colo-Colo. No gol, Brian Cortez, goleiro, jogou todos os jogos até agora do Colo-Colo na temporada. Na lateral direita, o Passo. Na zaga, Saldívia e Falcon, mas Falcon é dúvida. Sinal, tem dois caras no banco do Colo-Colo que tem um nome sensacional. Um deles se chama Emiliano Amor. Exatamente. O provável substituto do Falcon é o Emiliano Amor. É isso aí mesmo. E tem também um que tá no banco que se chama Marcos Bolados. Né? Enfim, sobrenomes aí que pra gente tem contexto pra eles não. Então o Falcon joga na zaga, pode ser que o Amor entre, mas o titular é o Falcon. E o Wimberg na lateral esquerda. No meio de campo, Pavês, o Leonardo Gil, que não é brasileiro, é chileno, Savala, Palácios, Arturo Vidal e Guilherme Paiva. Esse é o time do Colo-Colo. Eu posicionei mais ou menos assim, que é a forma como eles jogaram em casa contra o Cerro Porteño. Eles vão jogar assim? Não sei. É muito provável que eles afundem a famosa linha de 5 na defesa e vão marcar e tal, tentar travar o Fluminense. E é isso que tá esperando o Fernando, como estratégia do Jorge Almiron, né, ex-treinador do Boca Juniors, que perdeu a final pra gente aqui, é o que tá esperando como estratégia do Jorge Almiron ou Fernando Diniz. De que o Fluminense vai ter a bola, vai precisar de criação, vai precisar de troca de passes e quando... E aí aquela explicação tática, né? Quando o time adversário tá todo enfiado na defesa, né? Tá todo fechado aqui e tal. Vou até tirar o Vidal e o Paiva daqui. Você tem o Germancano brigando por espaço, o Ganso brigando por espaço, o André aqui com o Lima e o Marcelo lá na frente, o John Arias aparecendo, o Marquinhos. Você tem todo mundo ali assim no jogo. Quem que vai precisar criar? E aconteceu muito isso lá contra o Alianza Lima. Quem é que vai precisar gerar a bola e fazer o lançamento, troca de passes o tempo todo, aí o Marcelo aparece para jogar e tal. São os dois zagueiros. Lá em Lima ficou muito claro o quanto que quando a bola ia no Felipe Melo, lá era até meio invertido, né? O centroavante dava uma pressionadinha, o André, ele marcava a linha de passe pro André e eu forçava o Felipe Melo a dar o passe no outro zagueiro, que era o Thiago Santos. E com isso, o outro atacante aqui, né, que era o Serna, que era mais jovem do que o Vidal, quando saía o passe, ele já saía para poder tentar ferrar o Thiago Santos, e isso acabou dando muito certo para eles. O gol não sai num lance assim, mas sai num lance justamente onde a defesa estava muito para trás, o Marcelo tentou um passe de classe no meio, a bola bateu e voltou e pegou num contra-ataque 2 contra 2, 3 contra 3. Então o Fluminense busca, o Diniz busca ajeitar isso, com o Martinelli, tendo mais qualidade na saída de bola e mais velocidade na recomposição. Onde é que o Fluminense perde? Primeiro, na bola aérea. Na bola aérea o Fluminense perde. Martinelli tem um poder de marcação num contra um muito grande, mas não tem um poder de bola aérea que o Thiago Santos tem. Qual que é a questão que, se o Almiron
né, sabendo disso, ele não mudar o time e tal, pode ser boa pro Fluminense. É que a equipe do Colo-Colo não é uma equipe alta. Você tira ali os dois zagueiros, que também não são altos. O Paiva... Tem alguns jogadores aqui que já passaram por momentos que talvez você aí saiba. O Palácios jogou pelo Vasco. Jogou em 22 pelo Vasco, a Série B e tal. Acho que não foi tão mal assim, mas fez um ano espetacular pelo Colo-Colo ano passado. É o cara do time junto com o Vidal, mas o Vidal talvez uma liderança mais de nome. O Palácios, sem dúvida, o motorzinho do time. Assim como o Zavala. O Paiva, o Vidal, obviamente, você conhece? O Paiva, ele já jogou aqui no Brasil pelo Náutico, mas você com certeza não conhece ele por causa disso. Você conhece ele pelo Olímpia. Ele enfrentou a gente nas quartas de final do ano passado, era o centroavante do Olímpia, e enfrentou a gente em 2022, naquela pré-Libertadores. É ele que faz o gol aos 44, que leva a decisão para os pênaltis. Então o Paiva já enfrentou a gente já. Acho que é o Almiron e acho que enfrentar a gente, chamar atenção, são esses jogadores aqui. Então qual que é a parada? O Paiva não é um centroavante alto. O Vidal, que de vez em quando surge aqui como segundo atacante, né? Ele não é exatamente o segundo atacante, né? Mas ele é como se fosse um meia que acaba chegando, igual o Ganso às vezes faz aqui na frente também. Também não é alto. O Palácio não é alto, o Zavala não é alto, o Gil não é alto, o Pavês não é alto, o Pazo. Então não é um time de estatura tão alta. Então provavelmente o Colo-Colo não vai abusar das bolas aéreas ou pelo menos levar uma vantagem absurda só porque a gente tem o Martinelli lá atrás. Gabriel, você acha isso válido? Eu acho isso válido como um remédio. Você usa um remédio para curar um problema que tem no seu corpo. A gente está remediando uma situação. O fato do Fluminense chegar para esse jogo, com o Antônio Carlos e Thiago Santos sendo a única opção na zaga, me incomoda muito. O Antônio Carlos é um zagueiro comum, muito comum. E o Thiago Santos também. É porque ele chegou aqui escorraçado e ele mostrou que ele é um jogador comum e aí a gente achou que ele é muito bom, porque ele estava escorraçado. Mas, enfim, a gente tem dois jogadores comuns, um jogador muito acima da média, mas que termina um a cada 10 jogos, não joga 90 minutos, não tem condição física para isso. Então, o Felipe Melo é muito bom, mas tem data de validade. E a gente tem Manuel lesionado, porque estava 8 meses parado por conta de doping. É óbvio que não ia render nesse início de ano. Marlon lesionado. Aí você vai falar, Gabriel, o planejamento foi feito todo em ter o Thiago Silva no meio do ano, eu falei disso num vídeo ontem. Então me incomoda o fato do Fluminense chegar nessa altura do campeonato e ter que botar o Martinelli na zaga. E o Felipe Andrade? Aparentemente o Diniz olha o Felipe Andrade como volante mesmo, não acredita tanto nessa construção dele. Então assim, pro jogo de hoje, se o Colo-Colo subir muito a marcação, a gente ganha qualidade na saída de bola, porque o Martinelli é um cara espetacular para isso. Se o Fluminense o Colo-Colo recuar a sua marcação e se fechar ali na linha, a gente ganha criatividade com o Martinelli. O que o Lima pode entregar que o Martinelli não entrega tanto? A gente sabe que o Lima é pior que o Martinelli no cenário geral, mas o Lima entrega chute de fora da área. O Fluminense finalizou muito pouco no primeiro tempo contra o Alianza Lima e o Diniz demonstrou na coletiva de que ele não gostou disso. O Lima é o melhor finalizador de fora da área de todo esse elenco aqui do Fluminense. Acho que até melhor até do que o Marcelo. Pelo menos demonstrou mais isso no Fluminense. Gianmancano chuta bastante também. Enfim, provavelmente a gente vai ver um time do Fluminense se protegendo para poder arriscar essas finalizações, tá? E vamos ver qual vai ser a postura do Colo-Colo. Se vai vir para poder travar o jogo, se vai vir para poder tentar sair pro jogo, marcar pressão no início e depois abrir mão. Enfim, é um treinador que acabou de enfrentar o Fluminense há 4, 5 meses. E claro, é sempre bom lembrar, Fluminense é o time a ser batido, é o time que tá todo mundo estudando, porque é o atual campeão. Então não tem essa do time, não, mas ele jogou contra a gente há pouco tempo, ele conhece. Não, todo mundo conhece o Fluminense, todo mundo estuda o Fluminense, porque todo mundo quer ganhar do atual campeão. Vamos ver como é que vai ser esse duelo em campo. Falando do duelo em campo, eu preciso vir aqui falar da KTO. Isso porque na KTO a odd é de favoritismo total pro Fluminense, tá? 1.5 tá pagando a vitória do Fluminense, 6.66 a vitória do Colo-Colo. Botei 10 reaisinho aqui na vitória do Fluminense. Aqui, ó. Botei 10 reaisinho na vitória do Fluminense pra poder ver se, né, a gente volta a vencer e eu volto a ganhar também um dinheirinho na KTO. Tem bastante coisa também, ó. Tem o gol do Germancano pagando 2.05.
Enfim, não acho que vale muito a pena se apostar no Lelê. Mas o gol do John Arias, pagando 3, é interessante, né? O John Arias agora é o batedor de pênalti do Fluminense, né? E dá pra você fazer até uma múltipla também. Quanto que tá pagando o Grêmio, Fluminense, pegando os dois brasileiros que jogam nessa terça-feira, se botar eles juntos aí numa múltipla, dá 1,9. O Grêmio e o Huachipato. E aí, acho que de repente cabe, né? Já botei no Fluminense, então não vou nessa agora não. Mas vai lá, ó. Na KTO você usa o cupom JORNADA. Usa o cupom. KTO.com é o site, Jornada é o cupom, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito utilizando esse cupom no cadastro. Beleza? Falar de arbitragem, cara. Apita Jesus Valenzuela, árbitro venezuelano, que parte da torcida do Fluminense entrou num delírio coletivo de tratar como se fosse um ídolo da torcida do Fluminense pelas boas arbitragens que ele fez, principalmente no jogo contra o Olímpia lá em Assunção, mas também apitou muito bem o jogo contra o Internacional na semifinal lá no Beira-Rio. O Fluminense, nesses 2 jogos, ganhou fora de casa. Ele fez boas arbitragens ali nos jogos, expulsou um jogador do Olímpia, que não seria muito normal um árbitro expulsar e tal. Foi bom ali, mas o fã de árbitro é algo que eu confesso que eu acho relativamente engraçado. Mas apita o venezuelano Jesus Valenzuela, que continue sendo o ídolo da torcida ali, de parte da torcida do Fluminense. É isso então, tá? Não esquece de deixar um like aqui embaixo, eu não falei lá no início, mas se inscreve aqui também, isso ajuda bastante. Aqui o Raiz Tricolor. A partir das 7 horas a gente está ao vivo, aqui no Raiz Tricolor passa também, mas a gente está ao vivo lá, principalmente no Jornada KTO 1902, para a nossa transmissão, que seja uma vitória tranquila, com bom futebol apresentado do Fluminense, porque a gente está merecendo isso, são 4 jogos sem vencer já. Tá na hora de voltar a ganhar, né? Tá fazendo falta. A tranquilidade do Fluminense na vitória tá fazendo falta. O mês de março foi pancada, tá? Pancada atrás de pancada. A gente não ganhou em março, né? Eu fui conferir isso aqui, nossa última vitória foi 29 de fevereiro. Então, de repente, vamos lá. Vamos voltar a ganhar. Até a próxima. Valeu.